Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde a todos. Temos um testemunho. Queria só dar um testemunho que quando a primeira canção hoje eu tinha recebido em casa o coração a vontade de cantar essa canção e comecei a cantar. Estava a cozinhar. Senti assim algo assim diferente. Amém. E depois percebi que o Paulo também esta semana tinha recebido no coração a mesma alegria com essa canção. Amém. Acredito que é o mesmo Espírito e que Deus tem algo para fazer também através dessa canção no nosso país. E queria, além deste testemunho, queria dizer que esta semana estive na América, Paris, com os resultados do sangue, nossos rotinos, e estava tudo bem. Então, Amém. eu sei que isso vem de Deus. Amém. Porque eu vejo as minhas amigas, pessoas conhecidas, comunidade, e até membros, e tomam compromissos para o colesterol, para a pressão alta, para dormir, para a depressão, e eu, graças a Deus, não tenho necessidade de nada. Amém. Não há. Tudo está nas mãos de Deus. E eu Amém. vou louvar a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Podem sentar os músicos, obrigado. Bem, realmente eu ia falar isso antes de começar, que alguma coisa aconteceu hoje em relação ao louvor, porque eu senti lá dentro também que o louvor hoje... Ora bem, eu não quero dizer que foi diferente, porque o louvor é louvor, mas realmente hoje o louvor também me tocou de uma forma especial. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Confiamos que o Senhor Jesus está aqui e agradado com a nossa presença aqui. Eu queria saudar a cada um, especialmente porque hoje vamos realmente receber, efetivamente, no nosso meio um novo membro, não é? Calma, é a Sara, calma. Mas a Bíblia diz, não é? Quando Jesus tomou a ceia com os discípulos, ele disse que aquele ato de ceia que passava a ser um momento marcante na união entre os irmãos. Portanto, a Sara tem estado connosco há um mês, mais ou menos. Às vezes a minha esposa me diz, assim, em certos comentários, ela me diz, tu não oraste a Deus durante muitos anos para prosperar a tua família. E isso é verdade. E ela vai crescendo, não é? Ela vai crescendo. Mas, efetivamente, hoje na ceia, eu acho que terá também esse significado também. Portanto, ela será recebida, efetivamente, não é? Na plenitude, não é? No nosso meio e no corpo de Cristo, não é? Jesus disse no lava-pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ok? Portanto, é importante esse momento. E disse, como eu vos fiz, façais vós também. E quando ele disse isso, ele tornou aquilo numa ordenança física para a igreja. Certo? Então, a Sara não tinha sido batizada aqui, ela já era batizada em nome de Jesus Cristo. O batismo também é esse ato de integração no corpo de Cristo, naquele local, na igreja local, mas a ceia é esse ato também. E, portanto, hoje, quando tomarmos pela primeira vez, em conjunto, a ceia, ela será integrada física e espiritualmente no corpo local de Cristo. Amém? E, portanto, acho que tem esse significado. Eu tinha no coração chamar a atenção para isso. É para mim muito importante, mas eu acho que é para a igreja também muito importante. E nós devemos dar graças a Deus por isso. E eu tenho orado para que nós não sejamos nunca um desânimo para ela.
E eu tenho a certeza que ela também nunca será um desânimo para nós, não é? Mas que possamos, a partir de agora, encorajar-nos uns aos outros à espera desse rapto, não é? E confiamos que o Senhor nos tomará daqui, se não for assim, encontrar-nos-emos lá em cima, amém? Ou então do outro lado, não é? Isso do Deus está lá em cima já passou para nós, não é? Ele está aqui, Ele habita em nós, é uma questão de dimensão, é uma questão de velocidade, nós já sabemos isso, e portanto, 2 ou 3 trazem à evidência a presença dEle, Ele disse isso também, e portanto, Ele habita em nós, e sabemos que Ele está aqui. E Ele está aqui pelos sinais agradado da nossa presença aqui também. Amém? Por isso que o Senhor nos ajude nesta manhã, como orou o irmão Paulo, que o Senhor me ajude, porque a minha intenção ao estar aqui é ajudar-vos também. E preciso da vossa presença aí, não é? Para que a palavra produza efeito, não é? Jesus falou isso na parábola do semeador. Vamos então, depois de mais uma semana de combates, de lutas, de, preocupações, estamos aqui. E isso é uma vitória para nós. E é uma derrota para Satanás. Porque por vontade dele não estaríamos aqui, certo? Mas o Senhor é poderoso. Nós em casa, no nosso altar familiar, estamos a ler o livro de Jó, não é? E portanto, vemos lutas, dificuldades, mas aquele homem, o principal testemunho daquele homem é que ele sabia que ele estava certo com Deus. Ele não entendia a razão de tudo aquilo, ele não sabia onde tinha falhado. Ele punha até, foi criticado por isso, ele até afirmava que ele não tinha falhado em nada. Mas ele estava naquela condição. E apesar da opinião geral, ele não saiu do seu lugar. E Deus lhe o galardoou por isso. E isso foi tão importante, não só para ele, veja, o Jó ter permanecido no lugar dele, no lugar de Deus para ele, foi importante até para salvar a vida daqueles 3 amigos que vieram apenas para o oprimir. E ele disse, ide lá, e ele que ore por vós, ou então eu não vos vou perdoar. Portanto, vejam a importância de um crente permanecer no seu lugar, apesar das opiniões, da adversidade, de tudo o que possa acontecer. Amém? Mas hoje não vamos falar de Jó. Hoje vamos falar de um outro combate. Vamos falar de Naamã. Mas eu quero pegar em Naamã hoje de uma forma diferente. Porque de alguma forma o Senhor pôs no meu coração esta semana que a atitude de Naamã, no fundo, é a atitude de Laodiceia hoje. Certo? Rico estou, enriquecido estou, de nada tenho falta, e afinal a carne não parava de cair. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, somos um povo privilegiado, Senhor. Pai, Tu disseste, aprove a Deus dar ao pequeno rebanho o reino. Senhor, estamos gratos por Tu não olhares não apenas o número, mas as qualidades desse número. E, Senhor, o profeta diz que antes que Tu fosses sacrificado lá em cima, os nomes dos quais, por quem Tu ias ser sacrificado, foram escritos. E esses têm sido chamados, ao longo dos tempos, a reconhecer a Tua bondade e a Tua misericórdia. E é por isso que estamos aqui, neste momento especial, porque Tu disseste que ele era especial, porque é o momento em que nos reunimos em memória de Ti. É em memória
desse ato de amor supremo que foi feito por nós e, como já aqui foi dito, Senhor, imerecido. Não éramos dignos de tal. Então, entendendo isso, entendemos o verdadeiro significado de amor. O que significa amor? Amor significa dar sem ter nada para receber em troca. Senhor, ajuda-nos a amar. Ajuda-nos a amar-te. E tu disseste que o faríamos se nos amássemos uns aos outros. Senhor, coloque esse amor em nossos corações. O verdadeiro amor. Senhor Deus, abençoa este momento, a nossa presença aqui. Tem misericórdia de quem não está aqui. E, Senhor, guia os passos daqueles que serão dirigidos a encontrar este lugar, para que o encontrem, e encontrem repouso, e encontrem descanso, porque te encontraram a ti, e tu disseste, vinde a mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor, abençoa o serviço desta tarde, abençoa a ceia, abençoa a tua palavra, lava-nos por ela antes de irmos à mesa, Senhor, porque essa é a obra de regeneração que a tua palavra faz. Senhor, restaura-nos então naquilo que precisarmos de ser restaurados. E toma, Senhor, a plenitude. O teu lugar é um lugar de plenitude. Toma, Senhor, até a plenitude sobre as nossas vidas. A total autoridade, pois nos rendemos a ti. Não, a tua palavra diz que não somos nem de nós mesmos e nós dizemos amém. Nós aceitamos isso. Por isso, Senhor, toma também estes humildes apontamentos, este rascunho, Senhor. E, Pai, isto não tem nenhum valor nem significado se agora não for divinamente inspirado e colocado em cada coração. E só tu podes fazê-lo, e eu oro para que tu o faças, pois eu peço confiadamente, entrego a ti a minha oração confiadamente, pois peço todas as coisas e agradeço todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir então em 2 Reis, no capítulo 5, vamos ler o versículo 9 e 10 e 13. Em nome de Jesus Cristo. Segunda Reis 5, versículo 9, 10 e 13. Estamos juntos? Vamos ler. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Então, versículo 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te-ele, lava-te e ficarás purificado. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Podem sentar. Ok, Naamã é o nosso homem. É a nossa representação nesta manhã. Nesta tarde, perdão. Porquê? Porque Naamã era a representação da autossuficiência. Não apenas por aquilo que ele representava, isso era evidente, né? Ele era o maior a seguir ao rei da Síria, e a Síria era a maior potência, pelo menos, sobre Israel naquela altura. E, repare, se aquilo que ele representava era evidente, bastava ouvir o nome, bastava saber de onde ele vinha,
ainda se acrescentou a isso cartas de recomendação. O rei enviou cartas, o rei da Síria enviou cartas para o rei de Israel, dizendo, olha, este homem não é apenas o que ele é, mas eu o envio e eu te digo, trata-o convenientemente. E o rei da Síria, repara, o rei de Israel ficou em pânico. Eles eram dominados pela Síria. E ele ficou muito preocupado. Mas agora veja, lembra-se qual foi a resposta do profeta quando ouviu dizer que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes e que estava muito desgostoso e que julgava que ia ser morto e todo o povo chacinado com ele? Lembra-se? Lembra-se do que Eliseu mandou dizer ao rei? Ele disse, olha, calma, deixa ouvir, porque rasgaste, repare, ele pergunta assim ao rei de Israel, por que rasgaste as tuas vestes? E quando eu estava a relembrar a história e a reler e tal, eu parei aqui para pensar, porque é importante essa questão que Eliseu levanta ao rei. Repare, o rei era também o líder da igreja. E o profeta de Deus, naqueles dias, o profeta de Deus em Israel, pergunta ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Porque estás em pânico? Porque estás tão desgostoso? Certo? E disse-lhe assim, deixa-o ouvir. E foi isso que me pôs a pensar. Ele disse ao rei, deixa-o ouvir. E agora, se ele não sabia até aqui, agora ele vai ver que há profeta em Israel. Repare, eu pensei, se eu estivesse no lugar do rei, eu ia corar de vergonha. Certo? Porque repare, ok, ele estava a dizer ao rei, eu aceito que o rei da Síria, Naamã e todos os sírios não creiam, porque saber é crer. Está a ver? Não creiam que há profeta de Deus em Israel. Eu aceito isso. Não é nada demais. Não é normal. Agora, de ti, deixa ouvir. No fundo, esta é uma lição para nós encararmos os problemas que nos aparecem pela frente. Muitas vezes, apenas sob a forma de mensagem. O rei da Síria não disse, olha, eu vou enviar os meus exércitos, eu vou chacinar-vos todos. Não, se tivesse sido isso, se calhar o rei não teria rasgado as suas vestes, sentava-se e ia contar quantos homens de guerra tinha. Quantos mantimentos tinha dentro do castelo? Quantos dias poderia resistir? Mas o problema não era esse. O problema é que Naamã estava doente e doente de morte. E o rei rasgou as vestes. Se forem ler, não é? É bonito, convém ler. Se forem ler, o rei vai dizer, mas como é que eu o posso curar? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer a um homem que está vencido por uma doença que é mortal? Olha, como o cancro hoje. E o rei da Síria estava a dizer ao rei de Israel, olha, eu vou mandá-lo aí, cuida dele. E ele ficou em pânico, como é que eu posso curar o homem da lepra? Ou hoje, não é, nós poderemos dizer, como é que eu posso curar? Olha, hoje, por exemplo, a irmã Matilde poderá ter um testemunho, uma opinião acerca disso, porque ela já venceu. Ela já venceu. Mas se falar isso aí fora, as pessoas entregam-se.
E a conversa de que a minha esposa estava a falar, acerca da médica, a analisar os resultados das análises, a médica tentou adverti-la, chamar a atenção dela para como as doenças, certas doenças, nem avisam. Repara, o rei da Síria avisou. Há uma doença perigosa que vai aí e vocês têm que fazer alguma coisa sobre ela. A respeito disso. E a conversa ficou assim, não é? Nesse ponto, quer dizer, a médica com uma posição, ela com outra. E eu a assistir do lado apenas. Mas não é assim. Mas comigo é assim. Mas não é assim. Eu só quero que entenda que não é assim. É silencioso. A pessoa não sabe se tem. Sim, mas eu sei que não tem. Porque quando a pessoa sabe que tem, tem. E os médicos não têm culpa, mas o trabalho deles é esse. Não é? É ir à procura de coisas que as pessoas tenham. Eles não fazem por mal. Eles não fazem por mal, eles não têm má intenção. Mas ela estava a dizer, olha, a senhora fica com a sua opinião. O meu dever é adverti-la para o que pode vir a acontecer. Deixem-me dizer que o tema já estava escolhido, não tem nada a ver, não é? Mas é apenas, repara, para vermos até que ponto, não é? O tema de Deus para nós esta semana é importante, porque realmente esta questão é hoje tão laodiceiana como foi na altura. Na altura a lepra não tinha cura, só Deus. E hoje as pessoas encaram o cancro, a maior parte delas, por exemplo, há outras doenças, na mesma situação. Não tem remédio, só Deus. É verdade, irmã Matilde? Só Deus. Só Deus. Só Deus faz. Não é? Eu lembro-me, sempre me lembro, não é? Porque foi uma experiência tremenda, não é? Eu entrar no gabinete, a minha esposa estava comigo, no gabinete do médico, e o médico me dizer, você sabe que esteve morto. Portanto, essas são questões às quais nós não podemos fugir. Estamos expostos. E a jovem médica, ela não estava com má intenção. O rei da Síria não tinha má intenção. Ele estava a fazer tudo para ajudar aquele homem de confiança, que era muito importante para ele. Está a entender? Ele estava a buscar ajuda. Agora, ele estava a fazê-lo da maneira que lhe era natural. Estava a fazê-lo com autoridade. E porque eles tinham... Porque, repare, tudo é uma questão de autoridade. Tudo é uma questão de autoridade. Por isso a palavra é uma autoridade. O crente é uma autoridade quando ele está firmado na autoridade da palavra, porque senão ele é carne e sangue. Estamos juntos? E o rei de Israel, não é, saiu do seu lugar, porque ele devia saber em quem estava firmado. Quantas vitórias Deus não lhe tinha já dado? Quanto Deus não tinha já provido para ele? E quando dizemos para ele, ele era o representante da nação Israel. Eliseu era o representante de Deus. Por isso, Eliseu estava em Israel, não estava na Síria. E para vir a Deus, a Síria teve que vir a Israel. Não ao contrário.
Portanto, quando nós temos uma dificuldade para vencer, seja doença, seja qual for, não é? Não vamos agora tirar a doença do meio, seja qual for, não é? Nós temos que saber em que lado, em que país, a que país é que nós pertencemos. Está a ver? Porque só há 2 países e Deus só está num deles. Estamos juntos. E quando eu digo países, estamos a falar dos 2 caminhos, Cristo e Anticristo, Deus e Mamon, certo e o errado, luz e trevas. Só há 2 caminhos. Mas isso é... Às vezes as pessoas podem julgar, pastor, o senhor está sempre a falar na mesma coisa, a bater na mesma tecla, a chamar a atenção sobre a mesma coisa, volta a falar na autossuficiência, porque repare, qual é a mensagem religiosa, preste bem atenção ao que eu estou a dizer, qual é a mensagem religiosa dos nossos dias? Qual é a era? Está aqui para entregar, Laodiceia, certo? Qual é a mensagem à era? Qual é a advertência à era? Rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta, e não vês que a realidade é completamente diferente. Há ou não 2 caminhos? Há ou não 2 posições? Há ou não 2 formas de vida? Há ou não 2 mundos? Há ou não 2 países? Está ou não Deus apenas num deles? Às vezes as coisas parecem... Repara, esta história de Naamã é uma história do antigamente. Não, esta história de Naamã é perfeitamente atual. As pessoas não têm a noção do que é uma vida com Deus. Não têm a noção do que é o poder de Deus. Mas na aflição, recorrem a Deus. Ou aos representantes de Deus. Para ver se de alguma coisa resulta daí. Eu lembro o meu pastor lá na igreja pentecostal era um homem cheio de dons. E quando ele viu algo de diferente em mim e me começou a chamar mais para o lado dele, eu comecei a ver o que é que girava à volta dele. Né? E foi só ele sair de cena que muitas das pessoas que andavam à volta dele para que ele fosse e orasse, para que ele fosse e visse, para que ele fosse e interpretasse o sonho, para que ele fosse e tivesse uma visão toda, e que lhe ofereciam dinheiro por isso, foram aquelas primeiras pessoas, não é, que o corpo ainda estava quente, como se costuma dizer, tinha acabado de partir, e já estavam a dizer que ele era um charlatão. E que só fazia as coisas por dinheiro. E que uma vez que fizeram assim e assado e tal, aquilo, reparem, blasfemando contra o Espírito Santo, como fizeram com Jesus. Blasfemando contra o dom. Não apenas não o reconhecendo, não o aceitando, isso é lícito. É lícito que as pessoas venham ter comigo e me digam: eu não creio nada naquilo que você faz, naquilo que você diz, naquilo que você ora, naquilo que você prega. É lícito. Agora, não podem a mim podem fazê-lo. Agora, ao que eu represento não podem. Porque também se eu representar mal aquilo que eu represento, eu vou ser chamado por isso perante Deus. Está a entender o que eu quero dizer? Agora, isso não é só um privilégio meu, é de cada um de nós. Se nós dizemos que somos cristãos, nós temos que saber em que país nascemos de novo e a quem é que realmente nós estamos a servir. E portanto essa era a questão ali. E Eliseu perguntou ao rei: ó rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir. E ele vai saber
ele vai saber, não é? O rei devia saber que em Israel há um profeta. Um profeta de Deus. E quando ele veio, repara, Eliseu nem sequer desceu a recebê-lo. Mandou o recado. Não há espetáculo com Deus. Mandou o recado, vai e faz assim. Esta é a mensagem de Deus. Vai e faz assim. E depois nós conhecemos a história. Não vamos avançar aqui na história que nós conhecemos. Quando ele fez aquilo que o profeta lhe tinha dito, ele recebeu de Deus aquilo que estava junto à palavra. Com a palavra vem a recompensa. E portanto, quando ele fez exatamente aquilo que o homem de Deus lhe disse para fazer, Deus entrou em ação. Não é? Portanto, veja, ele indignou-se, ele tentou, ele fez isto e aconteceu, ele argumentou, mas ele teve que fazer aquilo que o profeta falou para Deus então ser obrigado a entrar em ação. E eu digo isto obrigado, assim, uma palavra, se eu pudesse falar em letras maiúsculas, eu ia dizer obrigado em letras maiúsculas. Não posso, não é? Mas é obrigado em letras maiúsculas. Deus é obrigado, não é? Porquê? Porque Deus, quando fala, Deus faz. Portanto, quando ele pôs em ação aquilo que ele tinha recebido do homem de Deus, repara, o homem de Deus nem saiu do quarto. Deus entrou em ação e à sétima vez, né? À sétima vez, porque ele tinha dito mergulha 7 vezes. À sétima vez, no cumprimento, não é? Quando Cristo disse, hoje se cumpriu esta Escritura perante vós, ele começou o ministério da ressurreição dos mortos. Certo? Portanto, Naamã que estava vivo, quando ele, no sétimo mergulho, um tipo da 7ª era da igreja, cumpriu a plenitude da palavra do profeta, Deus o tirou, nascido de novo, com carne como de um menino. Porque ele tinha nascido de novo na palavra de Deus. Ele tinha nascido de novo no cumprimento da palavra de Deus. Aí estamos nós hoje, na 7ª era da igreja, né? No ato do último mergulho, uma noiva completamente nova será tirada do lodo e levada a encontrar o Senhor nos ares. Amém? Podem dizer graças a Deus? Veja, por aqui entendemos quando Marcos 16 diz, pegarão em serpentes, as quais são poderes, não é? Pegarão em serpentes, ou seja, dominarão esses poderes. Ele veio com os seus cavalos, com as suas cartas de recomendação, ele veio com todo o poder que ele podia trazer. Isso não lhe resolvia o problema da lepra, mas isso lhe dava um estatuto de autoridade, de um poder material, de um poder carnal, tentando subordinar um poder espiritual, fazê-lo temer. É isso que Satanás faz com os crentes. Tenta que eles tenham medo. Está a ver? Tentam que eles tenham medo da situação, apresentam-lhe a situação, antecipam-lhe os problemas, para a semana vais fazer um exame, para a semana vais a uma consulta, para a semana é que vais saber o resultado, antecipa isso, para criar um quadro de temor. Lembrem-se, o profeta diz, Satanás atua no medo, Deus atua na fé. Certo? Antecipa um quadro apenas para preparar o seu coração a pôr em causa o seu único e suficiente Salvador.
E como é que esse único e suficiente Salvador vai ganhando espaço no seu tabernáculo? Ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele. Portanto, ele veio ao profeta, o profeta falou a palavra, ele cumpriu a palavra e Deus fez a obra. Deus não muda. Esse é o plano de Deus para hoje também. Essa é a forma de Deus atuar hoje também. Por isso o profeta diz, temos falhado em ver o que Deus está a fazer hoje nas nossas vidas. Mas o próprio Naamã, no seu próprio entendimento, tinha uma visão muito particular do que esse poder representava. Ele era um ótimo exemplo passado do que é Laodiceia hoje. A Bíblia diz que os tempos que estamos a viver são para a generalidade das pessoas tempos de erro, de equívoco. Porque as pessoas dizem ser autossuficientes e de nada terem falta, e Deus diz que elas não veem, estão cegas e são pobres e estão nuas. Diga-me, qual era o poder de Naamã perante aquela lepra? Qual era o poder do rei da Síria perante aquele problema? De que servia tudo aquilo que eles possuíam perante um inimigo daquele calibre? E sabem como é que Deus estava naquela altura? Provavelmente sentado, de braços cruzados, a assistir ao espetáculo, a ver o que é que aquilo ia dar, o que é que ia resultar dali. Eu digo de braços cruzados porque essa é a nossa posição de repouso, de descanso, de descontração, de deixa ver o que vai acontecer e depois eu resolvo. E este poderoso homem já tinha utilizado toda a sua capacidade, todo o seu dinheiro, todos os seus haveres, como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tinha gasto tudo quanto tinha, nos médicos, nos cientistas, nos poderosos, e nada tinha resultado. Este poderoso homem já tinha utilizado toda a sua capacidade e poder para reverter esta difícil situação e a sua carne não parava de cair. Por fim, ele tentou ele mesmo, veja, né? Espero que me esteja a acompanhar no passo a passo, porque isso é importante, né? Houve um passo a passo até ele, por último, se render de tal maneira que já não havia mais o que fazer ou para onde fazer, e a primeira atitude dele ainda foi voltar as costas e vir embora indignado. Ele pensou, eu vou lá, ele vai fazer assim, ele vai pôr as mãos, ele vai orar, ele vai descer, ele vai fazer e acontecer. Ele ia desistir. Repare, cego, mesmo naquela condição, ele ia voltar para trás revoltado. Onde está Deus? Como é que Deus permite que estas coisas aconteçam? Não é o que houve lá fora? Se Deus é Deus, como é que permite que haja um furacão que tenha obrigado a, numa cidade dos Estados Unidos, evacuar 6,3 milhões de pessoas? Onde está Deus? Porque é que Deus permite? Isso era o que estava no coração de Naamã. Essa é a mensagem da hora de Satanás. Em Laodiceia, olha para ti, o tanto que tu tens conseguido com a tua astúcia, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, como tu tens multiplicado a tua fortuna, como tu tens produzido. Como é que Deus permite que tudo isso de repente seja posto em causa? Olha quantas vidas se perderam, poderá ter pensado Naamã. Quantas vidas se perderam para que o meu rei tivesse o poder que ele tem? Em tantas batalhas, em tantas lutas, em tantos problemas, não é?
E agora, de repente, aparece uma lepra. E não há nada nem ninguém que possa fazer uma coisa destas. É nestas alturas, dizem eles, é nestas alturas que Deus devia mostrar que Ele é Deus. Não foi o que disse Satanás a Jesus Cristo quando Ele veio começar o seu ministério? Se tu és o Filho de Deus, faz assim, faz desta maneira, faz daquela, mas afinal quem é que é Deus e quem é que define o plano? Pense nisso na sua vida. Quem é que é Deus? Quem é que define o plano? É Deus ou é qualquer zumbido que passa pelo seu ouvido? Pai, faz assim, faz assado. Isto devia estar a acontecer desta maneira. Se tu és crente, vais à igreja, vais à ceia, és dizimista, Deus não tinha obrigação de pôr um quadro diferente na tua frente. Isso dizemos nós porque o quadro não está lá. Temos que ter cuidado com isso, não é? Os amigos de Jó vieram chamar-lhe a atenção exatamente disso. Se tu fosses tão crente quanto tu dizes, Deus já se tinha levantado em teu favor. Foram casas, foram rebanhos, foram dinheiro, foram filhos, e até para a tua mulher, o teu hálito é estranho. Se realmente fosses um filho de Deus, se realmente estivesses na igreja certa, se realmente tivesses o pastor certo, se realmente estivesses a ouvir a mensagem certa, certamente Deus não ia permitir que essas coisas te acontecessem. É ou não? Isso é o que eles dizem. Isso é o que eles dizem. Está a ver? Isso era o que Naamã pensava. Portanto, nesta condição, perante essa mensagem, vai e mergulha 7 vezes no Jordão, naquelas águas pestilentas, naquele ambiente pobre, né? Pobre. Eu que sou rico e de nada tenho falta, né? Eu vou voltar para o sítio onde eu sou tratado logo a seguir ao rei, como um príncipe. Até que alguém teve misericórdia dele, e aí é que entra a noiva, nesta era de Laodiceia. Aí é que entra a noiva nesta era de Laodiceia. Apareceu um judeu, um israelita, que teve misericórdia dele, apesar de ser tratado como um escravo, e lhe disse, pai, mestre, ou quer que seja, meu pai, se ele te pedisse a tua fortuna, as tuas casas, alguma coisa grande, repare, mas Deus não pediu nenhuma coisa grande, o profeta não pediu nenhuma coisa grande, somente crer, tudo é possível. Ele disse, se ele te pedisse alguma coisa grande, tu não farias? Só aí, né? Só aí, né? Ele despertou para a realidade e deve ter pensado, pois realmente, que mais faz? Eu chego a casa, tomo um banho, perfumo-me outra vez com águas de rosas, com Paco Rabanne, com qualquer coisa e pronto, ok, vamos lá. E foi e mergulhou. Amém? O profeta diz na mensagem, o poderoso Deus desolado, o profeta diz assim, desde que o Espírito Santo veio nestes últimos dias como profetizado e o véu foi rasgado, muitas pessoas tentaram manter as suas tradições dos pais. E é por isso que não conseguem ver esta extrema alegria e paz e as coisas que a igreja tem hoje. No entanto, está claro aos olhos daqueles que creem. Repare, o salmista disse assim no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me
com um espírito voluntário. E o profeta de Deus complementa na mensagem de restituição da árvore noiva. Assim vemos que ele, o devorador, tirou a alegria, não é? Do companheirismo. E diz o profeta, sabe, Davi, uma vez, perdeu a alegria da salvação. Ele não perdeu a sua salvação. Está a ver? Ele ia à igreja, ele adorava, mas quer dizer, faltava-lhe aquele ânimo, não é? O pregador pregava e... Sim. O líder do louvor cantava. Faltava qualquer coisa ali, era tudo assim meio lambido, meio assim, meio mandado para lá. Será que falta muito para o meio-dia? Sim, sabe, Davi, eu estou a dizer isto, sabe porquê? Porque para nós tomarmos atenção àquilo que o profeta está a dizer a este respeito. Davi, uma vez, orou para que Deus lhe voltasse a dar a alegria de orar, a alegria de cantar, a alegria de dar testemunho, a alegria de vir à igreja, a alegria de estar com os crentes. Está a ver? Ter prazer. Senão, meninos, são horas de ir à igreja, dá a corda atrás e eles vão para a igreja. Meninos, são horas de ir para casa. Vamos para casa. Chega à casa, tira o casaco, tira a gravata. Já tem alegria naquilo que está a fazer. E o profeta diz, cuidado, Davi passou por isso. E ele orou e pediu a Deus que lhe voltasse a dar a alegria. O prazer. Está a ver? O prazer de fazer isso. Está a ver? Estão a acompanhar? Assim, vemos o devorador tirou da igreja a alegria do companheirismo. E o profeta diz, sabe, Davi uma vez perdeu a alegria da sua salvação. Que não é só na igreja. É a alegria no dia a dia, sabendo que há um novo mundo, há um arrebatamento, daqui nada levamos e aqui Deus proveu que nos é necessário. Vale mais o pouco que tem o justo, disse o mesmo Davi, do que a riqueza de muitos ímpios. Porquê? Porque o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus, olhe para Naamã. Ele não perdeu a sua salvação, mas ele perdeu a alegria disso. Ele clamou, Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação. Veja, a alegria. A alegria. A alegria. Não é? Acordar de manhã, hoje é dia de pagamento. Senhor, a alegria, hoje é mais um dia para caminhar no caminho do Senhor e tentar trazer alguém a Cristo e fazer a obra de Cristo, caminhar no caminho do Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Assim esta pequena lagarta, no princípio ela era uma pequena lagarta, começou a comer aquele fruto da alegria. Agora olhem aqui. Vocês fazem muito barulho. Digo-vos, todo este clamor, este dizer amém, estes gritos, não fazem sentido. Não interessa nada. Agora, associemos a atitude do servo, chamando a atenção. Se fosse pedido algo grande, está a ver? A alegria que vem da confiança de que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele tem prometido.
Certo? Se ele tivesse pedido algo grande, resultaria melhor. Porque era essa a expectativa de Naamã também, é que ele lhe pedisse uma grande coisa. Ele veio cheio de cartas de recomendação, de ouros, de cavalos, de sei lá o quê de lá. Como a rainha de Sabá veio para quando se encontrou com Salomão. Muita riqueza. Tudo o que me pedirem, eu acho que eu tenho aqui para dar. Certo? Mesmo naquela condição, quando finalmente vem perante Deus, dá-se um choque entre o modo de Deus e o modo do nosso entendimento para fazer as coisas. Apesar de estar à morte, como Laodiceia, indignou-se e ia voltar para trás com essa indignação. Não ia voltar para trás com a cura, com a resposta. Não, ele ia voltar para trás com a indignação. Saem da igreja, diz o profeta, de nariz arrebitado, que o pregador não tem o direito de falar para mim assim. E ele pensou exatamente a mesma coisa. Eliseu, ele nem sequer desceu para vir ter comigo. Quem sou eu? Quem é ele? Eu pensei que ele viria, desceria, imporia as suas mãos sobre mim, faria algo de extraordinário e eu voltaria encantado com isso. Mas não, eu vou indignado embora. Eu não vou lá mais, eu não vou à igreja para ser insultado. Acha que eu estou a brincar? Não. Não, já ouvi dessas também. Eu não vou à igreja para ouvir estas coisas. Quem é que ele julga que ele é? Quem é que ele julga que ele é? Eu não vou lá mais. É verdade, isto é verdade. Isto é verdade. E ele ia embora com a sua indignação. E Laodiceia vai para o fundo com a sua indignação. Não duvidem disso, porque assim está escrito. Assim diz o Senhor. Voltemos à mensagem e à restituição da árvore noiva, parágrafo 228, que aí tem outra numeração, Paulo. Vamos olhar para este pulgão denominacional a operar, a igreja natural, a igreja espiritual. Veja este velho pulgão agora, quando ele se denomina. Ele já tem a casca da árvore comida e os frutos comidos. Oh, irmão, desapareceu tudo. Todos os dons do Espírito desapareceram. Não há cura divina, não há o falar em línguas, não há profecia, nada. Não creem nos profetas. Eles não creem nestas coisas. Eles não sabem. Tudo feito pelo homem. Tudo o que eles têm é feito pelo homem. É artificial. Vejam. Aquele servo fiel, embora envolvido no mesmo ambiente de Naamã, veja, rodeado de todas as dificuldades, como o mundo circunda hoje, igualmente o crente e o não crente, certo? Estão ambos lá fora, debaixo das mesmas condições, certo? Manteve outra atitude em relação ao que fazer com a voz do profeta. Está a ver? Porque foi isso que ele tentou de mover Naamã, para dar ouvidos à voz do profeta. Um pouco como Filipe fez com Natanael. Um pouco como André fez com Simão. Vem e vê. Ouve. Está a ver? Porque Natanael, quando Filipe lhe disse, olha, vem, eis que encontramos o Messias, é Jesus o Nazareno. Ele disse, mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa de Nazaré? E ele disse, ok, não vou discutir teologia contigo. Não vou combater a tua fé. Apenas vem, senta e ouve. Está a ver? Vem, senta e ouve. Repara, aí está o pequeno rebanho. Disse-lhe apenas, mas se ele tivesse pedido alguma coisa substancial, quer dizer, tu ias dar tudo. Então agora o que é que custa? O que é que custa apenas experimentar, pôr em ação a voz do profeta?
Se o profeta é de Deus, a Bíblia diz que o que ele falar vai acontecer. Se ele falou e não acontecer, Deus diz, eu não falei por ele. É só isso. Foi essa a posição. Veja. Oh, disse Naamã, né? Bem, não são melhores as águas de Damasco e dali? Oh, são belas e limpas. Bem, já vimos aqui no outro dia à noite no filme, você sabe. Oh, porque não queremos ir lá. Eu não consigo descer. Não sabem quem eu sou? Eu sou o capitão da guarda. Eu sou o general do exército. Bem, se quiser ver livre da lepra, vá lá. Mas se quiser continuar com ela, siga em frente. Isso foi o que o profeta falou em nome do Senhor. Ele disse, mergulha, e eu consigo vê-lo a entrar naquela água. Consegue imaginar? Oh, isso manchou a sua reputação. Está a ver? Manchou a sua reputação. Oh, eu vou entrar ali, naquele sítio, no meio daquele povo, coitados, andrajosos, mal vestidos, sem né, coitados deles e tal, e eu vou entrar ali no meio, quer dizer, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Não é? Isso manchou a sua reputação. Eu consigo vê-lo, você sabe, nas pontas dos pés, assim, a tapar o nariz, para entrar naquela água ali. Hoje Deus permanece a chamar indivíduos, mais do que anteriormente. É a última era. E é lá que Deus fala claramente a esse respeito. A advertência hoje, à era, ao mundo atual, é exatamente esse. Eles têm que parar e dar ouvidos à voz de Deus. Ou então, não há mais eras para cumprir. Certo? Não há mais eras para cumprir. É assim que algumas pessoas tentam vir a Cristo, continuando a mensagem e no mesmo parágrafo. É assim que algumas pessoas tentam vir a Cristo. Eu gostava de ser curado. Eu gostava, sabe, de ir para o céu. Mas... e se os outros estão a olhar para mim? Não é? Já viu? Cabelo comprido, a saia até aos pés, não é? As mangas, tal, não tem pinturas, não tem nenhum desses adereços que Laodiceia tem, não é? Já viu aqueles homens, já viu? Pensarão assim algumas rapariguinhas. Já viu se eu casar com um rapazinho daquela igreja, ou filho do seu fulano, ou do seu cicrano, ou do seu baltrano? Coitados, eles, ninguém os vê de lado nenhum, eles não vão à boate, eles não vão ao bingo, eles não vão ao futebol. Olha, chegaram a dizer assim aos meus filhos, olha, eu já sei que tu és meio estranha, então não falas palavrão, não é? Assim, que meio, não falas palavrão, é assim, só falas tudo direitinho, não é? E eles, Está, e elas pensam assim, e eu vou casar assim, quer dizer, que vai ser a minha vida, junto com um Zequinha daqueles, uma coisa, falam assim com... Não, é verdade, falam assim, pensam assim, e deles para elas igual. Não, mas eu agora vou passear ali na rua Santa Catarina, ali com... Quer dizer, ela é bonita, não é? Ela é bonita e tal, mas para já, olha... Quer dizer, fala sem sair à noite, vamos de férias e tal. Não, mas só se o meu irmão for comigo, ou os meus pais, o que há? Olha lá, tudo que tu és deste planeta. É logo. Agora é assim, é por isso que dois só andam juntos, se eles estiverem de acordo. Isso é o que diz a Escritura. É assim que as pessoas tentam fazer. E se os outros estão a olhar para mim?
diz o profeta: ó seu hipócrita, você nunca vai de qualquer forma. Está a ver? Que é o que vai acontecer com Laodiceia. É tudo o que resta aí, veja. Você nunca vai de qualquer forma, não se preocupe. Você ainda não quer mesmo. Não é? Que era o que, se calhar, alguns estavam a pensar a respeito de Naamã. Deixa-o ir. Ele, afinal, quer é morrer leproso. Não o tentes de mover, deixa-o ir. Deixa-o morrer leproso, cair aos bocados. Mas aquele servo pensou de maneira diferente. Disse: olha, ele pensou provavelmente, se o profeta falou assim, é porque Deus tem uma chance para ele. Vamos tentar, de alguma maneira, ver se lhe damos a volta. Olha, se ele tivesse pedido... Repare, eles usaram a linguagem de quê? A linguagem daquele momento e daquela pessoa. Algo extraordinário, que é para onde eles estão sempre a olhar. À espera de algo extraordinário, algo grande, algo grandioso. Repare, estavam à espera de algo tão grande, de um Messias, que o Messias estava ali ao lado, a dizer: eu sou, e eles não davam crédito a isso. Não davam crédito. Tem alguma coisa boa de Nazaré? Ainda não tens 50 anos como viste Abraão. Você não quer mesmo, exatamente. Agora preste atenção. Quando você estiver pronto para receber, você vai receber. Amém? Deus vai dar-lhe quando você estiver pronto. Está a ver? Essa é a promessa do profeta de Deus. Olha, que seja essa hoje aos seus ouvidos, ou ao seu coração, ou de alguém, que seja essa hoje a mesma mensagem que naquele dia foi: vai e mergulha 7 vezes. Quando você estiver pronto para receber, Deus vai dar aquilo que você precisa. O que é que precisa? Batismo do Espírito Santo, a certeza do arrebatamento, a certeza da salvação, a alegria da salvação. Não tema, não se amedronte, porque o próprio rei Davi orou para que Deus lhe devolvesse essa alegria. Não a salvação, ele sabia que ela tinha. Mas pensar nisso de dia e de noite, ter prazer nisso, como o maior tesouro que alguma vez possamos ter requerido e recebido. É verdade. Veja, mensagem de liderança, uma vez mais, o profeta diz: Deus não trata com organizações, não trata com grupos, Deus trata com indivíduos, com pessoas. Deus quer ter uma relação pessoal consigo, com cada um. Isto é certo sempre, não em grupos, indivíduos, uma pessoa. Repare, Naamã não trouxe o rei com ele. Naamã veio sozinho a Deus, e Deus tratou com Naamã sozinho. Por isso Jesus disse o quê? Quando começou o seu ministério: haviam muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas apenas o Ciro Naamã foi curado. Haviam muitas viúvas no tempo de Elias, mas apenas aquela viúva o recebeu em casa. Amém? Deus não mente. Deus não tem plano B. Deus tem um plano que foi feito antes da fundação do mundo. Deus viu completamente, e quando Deus viu no final, Deus disse: tudo está bem. E eu creio que eu estava lá. Você crê assim? Não em grupos, uma pessoa. Nos últimos dias ele disse: eu estou à porta e bato. E se algum homem, não um grupo, algum homem ouvir a minha voz e me ouvir, eu entre, repara, ouvir a minha voz e me ouvir. Aí o profeta tinha pouca instrução. Não.
porque há os que ouvem a voz e é como que nunca tivessem ouvido. Isto está certo aqui, é espiritual. Amém? Ouvir a minha voz e me ouvir. Ou seja, receber, dar crédito, guardar, passar a viver em conformidade com, de acordo com aquilo que ouviu. Naamã só foi curado porque ele fez conforme o profeta disse, até à vírgula. 7 vezes, ponto. E ele foi lá, ora esta é qual? 7 vezes. E ele entrou e disse, 7 vezes. Pronto. Quando saiu, tinha carne como de bebê. Provavelmente, pelo caminho andou 3 vezes, pronto. Ainda cai um dedo. 4 vezes, pronto. Não. Mas quando ele disse 7 vezes, pronto. A voz de Deus disse amém. E ele saiu. Limpo completamente. Vitorioso. Amém? Vitorioso. Vitorioso. A obediência a Deus traz, é a nossa vitória. Amém? É a nossa vitória. O profeta São Paulo disse, a vida que eu vivo da carne, já a vivo em completa sujeição a Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, olhar aqui na Bíblia e ver que isto tem de ser dessa forma no fim. Aquela igreja, aquela morna era da igreja de Laodiceia, pondo Jesus fora, a palavra, ele não vai chamar nenhuma igreja. Ele disse, tantos quantos eu amo, eu repreendo, eu corrijo-os, levando a palavra e batendo nisto e dizendo-lhes, vocês estão errados nisto. Essa é a razão porque eu vos amo. Amém? Se tu abrires a porta e me deixares entrar, eu entrarei, cearei contigo. Não uma igreja. Ele foi posto fora da igreja. Ele hoje vive no coração daqueles que o recebem, que abrem a porta e têm companheirismo com ele. Amém? Amém? Na mensagem Eventos Modernos ele diz a porta. Disse, eu farei um lugar. Não me ireis adorar em toda a porta que vos tenho dado, mas há uma porta, e nessa porta eu colocarei o meu nome. E onde o Senhor coloca o seu nome, esse é o lugar em que Deus receberá o seu sacrifício. Temos feito todo tipo de portas, mas Deus fez uma porta. Deus fez uma porta, e essa porta era São João, no 10º capítulo, Jesus disse, eu sou essa porta. Ok? Esta é a mensagem de hoje para a ceia. Ok? Podem vir os músicos, Deus abençoe. Esta é a mensagem de hoje para a ceia. É um pouquinho mais curta, mas eu estou a recebê-la como bem profunda. Como um alerta muito importante. Um alerta muito importante. Eu no princípio não percebi muito bem porque é que Deus estava a ligar Naamã com Laodiceia. Agora entendemos melhor, não é? Agora entendemos melhor, porque realmente a atitude de Naamã é exatamente a atitude que hoje as igrejas tomam perante aquela voz que Deus tem separada para aquele lugar, naquele tempo. Podemos até ir mais longe um pouquinho, porque Jesus tomou esse exemplo, e pensar que Deus permitiu que a Síria invadisse e tomasse autoridade sobre Israel para trazer aquele homem a ouvir a voz do profeta. Deus faz todas as coisas operar para o bem daqueles que o amam. Mas Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que ouvem a minha palavra e a cumprem. Certo?
Esse é o segredo. Essa é a razão. Esse deve ser o nosso motivo. O nosso motivo. Para podermos... Repare, eu creio que Davi, quando orou com aquela convicção, ele estava exatamente a basear-se nisso. Senhor, eu quero fazer as coisas... Quer dizer, eu não quero cometer mais erros como aquele da arca. Eu quero ter alegria, sim, mas eu quero ter a alegria certa. Eu quero ter a alegria certa. Foi por isso que quando ele trouxe corretamente a arca para Israel, de acordo com a palavra de Deus, a esposa olhou lá da janela e até teve vergonha da maneira como um rei se comportava. Olha para ali, salta, levanta as vestes e tal, se aquilo é digno de um rei. E ele disse, mulher, eu apenas estou a louvar o meu Senhor. Ou seja, ele tinha a alegria da salvação. Está a ver? Prazer nas coisas de Deus. Prazer em cumpri-las de acordo com a vontade de Deus. Vamos agradecer a Deus por isso. Pai bondoso, obrigado, Senhor, por nos devolveres a alegria da salvação. E, Senhor, que essa alegria esteja nos nossos corações. Que a mensagem tenha produzido essa alegria para nós, para aqueles que, através da gravação na internet, estarão conosco em qualquer altura. Tu sabes o momento, a hora e o lugar. Senhor, que esta mensagem possa ajudá-los também, tanto quanto me ajudou a mim nesta tarde, e eu creio que ajudou a cada um de nós, Senhor. Senhor, se alguma palavra falhou, se algo ficou por dizer, se alguma interpretação não era completa, eu confio, Pai, que o Teu Espírito Santo já tenha feito a obra completa nos corações. E quando sairmos daqui, Senhor, que possamos sentir isso, os nossos corações tenham ardido, agora que Tu falaste connosco. Senhor, ajuda-nos agora também a ter alegria naquilo que vamos fazer a seguir, participando da Tua mesa, comendo do pão, bebendo do cálice, lavando os pés aos santos, e tudo isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Ajuda-nos, Pai, abençoa-nos no resto deste dia. Obrigado por este serviço, pela continuidade dele, pela revelação da ceia, por essas mensagens traduzidas e que serão agora distribuídas. Senhor, que elas possam colocar, Senhor, a fé perfeita em nossos corações. E ajuda-nos, Pai, a discernir perfeitamente o que é Laodiceia, como age Laodiceia, para não sermos enganados. Porque Tu disseste, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Recebemos esses livros, Senhor, todos os que temos recebido até agora. Recebemos, Senhor, este livro grande, esta Bíblia Sagrada, como sendo exatamente aquilo que ela diz ser, sagrada. Como sendo a Tua palavra sagrada. Senhor, que ela opere nas nossas vidas, nos nossos corações. E no momento da aflição, no momento da luta, no momento da adversidade, Senhor, que nós possamos saber em quem estamos firmados. E permanecer firmes no nosso lugar de dever, sabendo que Tu és poderoso para nos livrar. Ou então, não teremos nenhuma chance. Mas Tu disseste, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Deus, recebe-nos em Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que nos deixamos enredar por esse embaraço, Senhor, por esse pecado que tão de perto nos rodeia. Mas, Senhor, como disse o profeta um dia, Pai, e isso
tocou o fundo no meu coração, lava agora as nossas almas no sangue do Teu Filho amado e recebe-nos em Tua presença, pois só Tu és digno do nosso louvor. E nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, para Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe.